vem inundar, encher este lugar. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Cenáculo, rogai por nós. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. São José, valei-me. Valei-me, São José. Recebei o Espírito Santo. Chegou o dia de Pentecostes. Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Bendito dia de Pentecostes. Bendito momento em que os discípulos, junto de Nossa Senhora, se encontravam em oração. Ali se realiza toda a promessa de Deus. Ali se cumpre toda a profecia. Ali se cumpre o sentido da encarnação do Verbo. Ali se cumpre o sentido de um Deus que não se contentou em se tornar alimento, de um Deus que não se contentou em tornar-se imagem da sua própria criatura, de um Deus que não se contentou em falar anos e anos por meio de profetas, reis e sacerdotes para conduzir o povo, mas um Deus que quis habitar em cada alma humana e tornar dela sua morada. Um Deus que não se contentou em estar no alto dos céus, no seu trono glorioso, cercado de todos os anjos e santos, mas um Deus que escolheu cada alma humana para nela habitar, para nela fazer sua morada. Esse é o sétimo dia da criação, quando toda a criação é levada à plenitude. É pela experiência de Pentecostes que nós entendemos o sofrimento de Jesus.
É pela experiência de Pentecostes que nós entendemos toda a missão, toda a palavra, tudo aquilo que Jesus fez, viveu, falou, a sua ressurreição, todo o seu mistério, que nós chamamos de mistério pascal, todo o sentido de sua vida é poder encontrar um meio de devolver o jardim que foi perdido pelo pecado de Adão e Eva, de restituir a nossa comunhão, de nos fazer voltar à presença do Pai, de encontrar um meio de restituir em nós a imagem e semelhança de Deus que foi perdida pela situação do pecado e pela concupiscência, que pelo pecado dos nossos primeiros pais passou a habitar em nós, mas que pela encarnação do Verbo, pelo mistério de Cristo, pela sua ressurreição, pela vinda do Espírito Santo, o pecado não tem mais poder sobre nenhuma alma humana. Porque nos fala a palavra, se o Senhor nos libertar, somos verdadeiramente livres. E nós somos livres pela graça do Espírito que habita em nós. Nós somos livres para Deus, nós somos livres para viver a vontade de Deus, nós somos livres para viver aquilo que a palavra nos ensina. Nós somos livres para que Deus possa realizar em nós aquilo que é desejo do coração dEle. Nós não devemos nada para o pecado, para o mundo, para Satanás, porque o Senhor pagou pelo preço do seu sangue para a nossa libertação, para habitar em cada um de nós. São Paulo vai dizer que nós somos como vasos de barro, mas que tem algo de grande valor, de tão puro, que habita em cada alma humana, que habita em cada um de nós, independente das minhas escolhas, independente da minha conduta. Se eu sou batizado, eu tenho a plenitude de Deus habitando em mim, na mesma medida que habitava nos discípulos, na mesma medida que habitava nos santos, na mesma medida que foi dado à Virgem Maria, na mesma medida que foi dado aos apóstolos. O desejo do coração do Pai é vos dar o Espírito Santo sem medidas. Não é um pouquinho para um e mais para o outro, não. Na mesma medida o Senhor nos concede o Espírito Santo, que é movimento, que é fogo, que transforma, que muda. Pentecostes, a imagem do Espírito Santo, não é uma brisa leve, é vento impetuoso, não é uma água viva, é línguas de fogo, como sinal daquilo que o Espírito Santo tem como missão. Como chega o fogo em algo e transforma, muda. Esse é o sentido do Espírito Santo de Pentecostes na nossa vida. Nós compreendemos, se nós vivemos Pentecostes, se há um antes e um depois na nossa vida. Nós compreendemos que nós estamos em Pentecostes quando há um movimento, um agir de Deus dentro de nós. Eles receberam o Espírito Santo e começaram a orar em línguas, começaram a sair daquela situação de medo, daquela situação de isolamento, daquela situação de prostração, daquela situação de inquietação, daquela situação de ansiedade, daquela situação de aprisionamento. Estavam presos pelo medo, presos pela perseguição, presos pelo sofrimento. E o primeiro agir do Espírito é nos tornar livres, trazer a liberdade, que é mais do que uma liberdade exterior, uma liberdade interior da nossa alma, de deixar ser conduzido pelo Espírito, de viver pelo Espírito, de agir pelo Espírito. Espírito Santo não é sentimento, é decisão, é escolha que eu faço para a minha vida.
é conversão, é mudança de vida, é transformação. O agir do Espírito, ele leva uma mudança. Uma alma, quando é tocada na verdade do Espírito, e quando ela permite, porque eu preciso permitir, tudo se faz novo. Pentecostes é as mãos de Deus estendida à humanidade, dizendo: você não está sozinho, você não vai caminhar sozinho, você tem uma força capaz de superar a depressão, capaz de enfrentar qualquer situação, que vai te trazer sabedoria, que vai te trazer discernimento, que vai te trazer coragem, que vai te trazer alegria. Aí vem os dons, o modo do Espírito Santo agir, o modo de Deus comunicar a nossa alma, a sua presença, a sua voz, os seus sinais, o seu movimento. O Espírito Santo, ele vem sem medidas. Ele fala, mostra, protege, orienta, defende, conduz. Quantos atributos podemos trazer ao Espírito Santo e ainda não alcançaríamos a plenitude daquilo que ele faz numa alma? Quando nós nos entregamos, quando nós permitimos, quando nós deixamos, de nada adianta a plenitude do Espírito se eu não permitir. Se eu quiser permanecer do mesmo jeito, se eu não romper com as situações do passado, se eu não sair das condições que me retiram da presença de Deus, se eu não controlar aquilo que eu falo, se eu não perdoar aqueles que me ofendem, se eu não fizer uma proposta verdadeira, tomar uma decisão de romper com aquilo que não vem de Deus, de permitir o mover, o agir do Espírito, o primeiro passo é meu. Todos os outros são de Deus. O primeiro passo é a minha decisão, a minha renúncia, as minhas escolhas, aquilo que eu vou romper, que não é conforme a vontade de Deus. Se buscastes as coisas de Deus, se fizestes uma experiência com Deus, buscai as coisas do alto, deixai-vos ser revestido pela graça do Espírito, que habita em vós, que quer falar, que quer conduzir, que quer orientar, que quer te proteger, que quer te defender. Companhia melhor que nós temos é que está tão perto, e às vezes nós buscamos algo tão longe, tão fora. Colocamos às vezes a razão da nossa vida, algo exterior. Às vezes procuramos longe aquilo que está tão perto, tão próximo, tão junto, que é a presença de Deus que habita em cada um de nós pelo batismo. E como cristão eu preciso conhecer, eu preciso buscar, eu preciso invocar, eu preciso rezar, eu preciso adorar, eu preciso amar, eu preciso me entregar à pessoa do Espírito Santo. Deus fala, faz, na medida da minha busca. Se eu quero muito, se eu busco muito, eu vou ter muito. Mas há momentos na vida que a gente parece que não tem força, que a gente quer, mas o nosso corpo, a nossa motivação interior, a nossa vontade não corresponde com o nosso querer. Aí vem a graça do Espírito. Quando eu chego no meu limite, mas quando eu volto as minhas mãos, o meu olhar para o Senhor, intervém a graça de Deus. Como Pedro, que quando estava afundando, afogando, disse: salva-me, Senhor. E as mãos de Jesus o levantou e o colocou de novo no lugar de segurança. Há momentos na vida que a gente passa por situações assim, mas eu preciso clamar, eu preciso pedir. Às vezes a graça está ali. Jesus viu que ele estava afogando, mas ele precisava pedir. O agir de Deus respeita a nossa liberdade. Por isso envia o anjo para dizer a Nossa Senhora:
Deus respeita a liberdade humana. Aquele atributo que nos assemelha a Deus, a nossa capacidade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Eu preciso aprender a pedir, invocar, clamar, rezar, me colocar na presença do Espírito Santo. A palavra nos fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar, em oração. Se não houver oração, não tem ação do Espírito Santo. Todas as manifestações do Espírito Santo na Sagrada Escritura sempre são permeadas de experiências de oração, de entrega. E Jesus colocou os discípulos para rezarem. Não foi 7 dias, não foi 3 dias, não foi 9 dias, foi 50 dias para serem revestidos da força do alto, porque a oração traz a graça de Deus. Deus já determinou no momento da criação que se não houver oração, não tem intervenção sobrenatural de Deus, não existe intervenção do Espírito Santo, da ação de Deus, se não houver oração. A oração é a fortaleza do homem, a fraqueza de Deus, a chave que abre a porta do trono de Deus, o meio pelo qual o Espírito Santo se manifesta. Maria estava em oração quando o Espírito Santo veio e a cobriu com sua sombra e a tornou fecunda. Jesus estava em oração quando entra no Rio Jordão e começa a rezar, e o Espírito Santo veio sobre ele. Os apóstolos estavam em oração. A oração é aquilo que faz o mover do Espírito de Deus sobre nós. Eu preciso rezar para que o Espírito Santo possa agir em mim. Mais do que aquilo que eu posso fazer, eu preciso estar na presença daquele que pode fazer em mim, daquele que pode fazer até sem a minha presença. Mas à medida que eu me coloco na presença dele, a graça vai acontecendo. A oração é o caminho para a ação do Espírito Santo. Estavam todos reunidos, não estavam sozinhos. Uma vida em comum, uma vida de comunidade, uma vida inserida em um contexto onde eu vou me fortalecendo com a fé, que é compartilhada, que é uma experiência de vida. Jesus nunca mandou os discípulos sozinhos, sempre de 2 a 2. E quando aparece para um, mas leva ele para o contexto de comunidade. Aparece para 2 e leva para um contexto de comunidade. Aparece a Pedro junto com outros discípulos e todos levam para uma experiência de comunidade, uma vivência compartilhada de fé, porque sozinho nós não suportamos. A vida verdadeira no Espírito, ela me leva a uma vida de fé compartilhada, onde eu sou sustentado pela graça de Deus. E a primeira coisa que o Espírito Santo tira do coração dos apóstolos é o medo que aprisiona, o medo que acorrenta. Jesus entra num lugar fechado, Jesus entra num lugar que estava tudo fechado, e ali onde ele entra, tudo é mudado. A paz esteja sobre vocês. E soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem serão perdoados. Jesus associa a graça do Espírito Santo à graça do perdão, porque aquilo que mina a ação do Espírito Santo, aquilo que cria um bloqueio à ação do Espírito Santo, e Satanás sabe disso. A dificuldade de perdoar, guardar mágoa no coração, os ressentimentos, aquilo vai como criando um obstáculo à ação do Espírito Santo. E Jesus, quando dá o Espírito Santo, concede o Espírito Santo, associa a graça do perdão com a manifestação plena do Espírito Santo. E quantas situações às vezes armam ao nosso redor quando estamos numa vida no Espírito, para gerar mágoa, ressentimentos, para que a gente não viva na vida, na pessoa do Espírito Santo. Jesus, antes de entregar o Espírito, a última palavra: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Perdão e Espírito Santo caminham juntos.
caminham juntos. E o Espírito Santo é aquele que vai nos dar a condição de perdoar, de superar os limites dos outros, porque é aquele que supera em nós os nossos limites. E quando a igreja celebra Pentecostes, não celebra o acontecimento no passado que se realizou há 2000 anos atrás. Pentecostes é a experiência viva da presença do Espírito que está na sua igreja, que está junto daqueles que são batizados, que está junto daqueles que creem e que querem deixar o Espírito Santo conduzir. Deus, toda a criação anseia por aqueles que querem fazer a vontade de Deus e deixar ser conduzido pela pessoa do Espírito Santo. Pelo batismo eu já tenho o Espírito Santo em mim. E eu preciso deixar essa graça me conduzir, me direcionar. Pentecostes é movimento, Pentecostes é ação, Pentecostes é evangelho, Pentecostes é anúncio, Pentecostes é conversão, mudança de vida. É impossível viver uma vida conduzida pelo Espírito se eu não romper com situações que não é conforme a vontade de Deus. Quantas pessoas certas em situações erradas, em relacionamentos errados, em contextos errados, a graça não opera. E o Espírito Santo, quando Ele vai agir e vai conduzir, vai encontrar no coração o desejo de fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que Ele vai fazendo não é um movimento exterior, é um movimento interior, de autorreconhecimento, de autoidentificação, de uma mudança que parte de dentro. E a partir do momento que essa mudança vai acontecendo dentro de nós, todas as outras coisas ao redor são mudadas. É como um rio de água. Foi nos falado ontem na palavra, que vai derramando, derramando e vai se tornando uma fonte. A graça do Espírito que primeiro precisa agir em mim, e quando age em mim, quando eu permito, vai agir naqueles que estão ao meu redor. Porque ninguém recebe a graça do Espírito Santo ao nascer de novo e fica com aquilo somente para si. Pentecostes é um agir de Deus em um grupo, e aquele grupo vai ser uma experiência para levar outros também a fazerem essa experiência com Deus. Bendito o dia de Pentecostes, em que todas as promessas que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Noé, Elias, Jeremias tanto esperaram e não puderam contemplar, mas Jesus fez que com a vinda de Pentecostes o Espírito Santo é concedido sem medidas, sem medidas, sem medidas. Aquele que quer, aquele que reza, aquele que professa a sua fé, aquele que busca viver na palavra, aquele que vive num contexto de comunidade, aquele que se coloca numa vida de conversão, de transformação para fazer a vontade de Deus, e aquele que aceita e permite o Espírito Santo agir. A oração que não pode faltar no meu coração todos os dias: vem Espírito Santo. Mas não é só da boca para fora, não. Quando eu falo vem Espírito Santo, eu preciso estar aberto àquilo que Deus quer fazer. Não é nos outros não, primeiro em mim. Na mudança que eu preciso, na conversão que eu preciso, no movimento que o Espírito Santo vai fazendo dentro de cada um de nós. Estavam cheios do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo significa esvaziar de si mesmo e deixar Deus encher, deixar Deus preencher, deixar Deus mudar, deixar Deus converter a tal ponto das pessoas ao olharem vão falar como falou com Pedro: você é discípulo dele? Não, eu não sou. Você é discípulo dele. O seu modo de falar, o seu jeito de ser mostra que você é discípulo dele. O nosso jeito demonstra que nós somos discípulos de quem? Celebrar Pentecostes significa celebrar
a palavra que se faz carne em cada alma humana. E é isso que Deus quer pelo Espírito Santo realizar em nós, nos tornar um alter Cristo, um outro Cristo. O Evangelho que precisa ser lido em nós, o Evangelho que precisa ser manifestado, anunciado em nós. Esse é o desejo único final da ação do Espírito Santo, fazer com que a palavra se torne vida em cada um de nós, nos santificar, nos levar a um caminho de santidade, que não é fazer milagres, é vergonha na cara, mudança de vida, conversão, rompimento, determinação, ação. Espírito Santo é ação, não é só moção, é decisão, que vem primeiro de mim, e a partir do momento que eu dou o passo, todos os outros são de Deus. Feche seus olhos um minutinho. Antes de pedir, deseja a presença do Espírito Santo, e peça a Deus que mostre a você agora quais as situações da sua vida que precisa de mudança, de conversão. A palavra nos fala que quando Pedro fez o seu primeiro anúncio, o primeiro anúncio da igreja foi o anúncio do Espírito Santo. Milhares de pessoas maravilhadas com a presença do Espírito nos apóstolos perguntaram: o que nós podemos fazer para receber esse Espírito? Ele disse: convertei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, sede batizado e recebei a plenitude do Espírito Santo. A conversão. Nós pedimos, Senhor, a graça do Teu Espírito que habita em nós, que foi nos dado, Senhor, por Ti, no alto da cruz, e nada tem poder de mudar isso, Jesus. A oração que fizestes ao Pai no momento da Tua entrega, que estivesse contigo todos aqueles que foram dados a Ti na eternidade, que não se perdesse nenhum daqueles que Te foram confiados. Nós fomos confiados a Ti antes de toda a criação, e nós queremos estar inteiros em Ti. Mas por isso nós pedimos: envia sobre nós o Espírito da promessa, o Espírito Santo prometido, para que possamos conhecer o caminho, para que possamos ter força e perseverar naquilo que é a Tua verdade, a Tua vontade. Senhor, mostra ao nosso coração tudo aquilo que é contrário à Tua verdade, à Tua vontade, tudo aquilo que em nós precisa ser mudado, transformado, e dai-nos a graça de, conduzidos pelo Teu Espírito, fazer a Tua vontade. Vem, Espírito Santo, sobre este lugar, sobre cada um de nós, e faça com que Pentecostes aconteça hoje na nossa vida, numa vida de conversão, numa vida de oração, numa vida de renúncia, numa vida de busca, numa vida de decisão, em uma vida de encontro pessoal contigo, Jesus. Em cada dia, em cada situação, eu quero viver pelo Teu Espírito e no Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Nós queremos, Espírito Santo.